Eu sempre contava uma história, porque eu ia depois do trabalho. E as crianças ficavam, né, alvoroçadas. Ai, tia, eu quero história hoje, eu quero história hoje. Ficavam até quietinhos pra História é uma ouvir coisa que não sai de moda, né, gente? Nunca, nunca. E aí eu conheci o Viva, já tinha conhecido na época da faculdade, faz um tempinho. E resolvi me inscrever. Eu tinha tempo, sabia que queria criança, só que eu tinha um problema. Eu nunca tinha entrado no hospital. Eu sempre falo, graças a Deus, nunca fiquei doente e morria de medo de hospital. Ai, aquela coisa do cheiro, né? Mudou toda a minha visão. A vivência mudou toda a minha visão. Eu entro no hospital como se eu estivesse entrando numa creche. Pra mim é o mesmo lugar. É claro, eu não posso ser poliana o suficiente pra dizer que tem coisas que eu vejo e assim, passou. Pois é, você chegou a esse ponto porque assim a gente pensa, né, os médicos. Eu já me parei para pensar, né, um pediatra, como que ele lida, né, com a perda de uma criança? Porque acontece, é a vida, né? Ele tá lá com toda a missão de querer salvar, mas nem sempre é isso que acontece. Fala, mas será que a pessoa fica fria? Eu já ouvi muito isso. Mas eu não chamo de frieza, eu acho que é uma forma de se... É uma outra maneira de encarar a situação. Isso. Eu costumo dizer... Você chegou assim, nesse ponto, não? Eu não sei, eu acho tudo muito natural. Por exemplo, eu já tive várias situações difíceis no hospital, tanto com criança ou tanto com reação de pais. A gente tem que entender no trabalho voluntário que nem sempre o que a gente quer dar é o que a pessoa quer receber na hora. E a gente costuma dizer no nosso trabalho que assim, quando a gente recebe um não, porque às vezes a criança não quer, eu não quero você aqui. Sai do quarto. Às vezes acontece. É raro, tá? Em geral a gente volta. Mas porque talvez ela esteja passando por um momento mesmo. Mas você sabe que até tem uma questão assim que Você como psicóloga explica pra gente, né? no hospital a criança não pode dizer não pra nada. Então os horários são A injeção. alterados, a injeção, todos os procedimentos. Nessa hora do voluntário é o único momento em que ele é o sujeito dessa ação. Então ali ele pode dizer o que ele quer, se ele quer, qual a história. Se é esse contador, às vezes eles falam, você é feio, eu não quero você, Ai, quero não acredito, outro. sério. Eu quero um homem, eu quero um tio, não quero uma tia. Então ele pode dizer não, e até recebendo a negativa, a gente está ajudando ele de alguma maneira. Porque ele disse não. E eu costumo dizer assim, eu garanto que ele diz hoje não. Outro dia, ele vai dizer sim, porque ele só precisa... não sei se nem se é um poder, né, Kai? Ele precisa disso. Poxa, eu não posso falar não, toda hora estão aqui me picando. Agora, né? Nessa hora ele sai dessa posição passiva, né, de só receber, ele passa a ser ativo. Então, ele escolhe, ele vai dizer da história dele. O que ele quer. O que ele quer. Então, para o voluntário, quando vem o não, na verdade é algo muito bom, né? Sempre acaba, isso muda, mas a criança tem a oportunidade de dizer não, eu não quero agora, ou qual história eu quero. Ou eu não quero você, eu não quero desse jeito, Ou né? então ele fala, ele conta, né? O que a Lilian falou, né? Nem sempre o que o voluntário quer dar é o que a pessoa quer receber. Nossa, isso vale para qualquer trabalho, né? Porque eu tenho muitos amigos que falam, como eu quero ajudar velhinhos, não sei. Aí vai lá e começa a tocar violino. Poxa, alguém perguntou se eles quer? querem ouvir Exatamente. violino, né? Exatamente. Depois a gente vai pro intervalo rapidinho. Você me explica a sua roupa, se isso é um padrão. Daqui a pouquinho, tá? A gente vai pro intervalo rapidinho e a gente já volta para falar aqui com a Camila e com a Lilian. É rapidinho. Novas Ideias já está de volta e o meu papo aqui é sobre contadores de histórias, pessoas que vão até hospitais, assim como a Lilian faz toda semana e conta histórias para as crianças que estão lá naquela situação nem sempre muito fácil. E a Camila é psicóloga e é coordenadora do Viva e Deixe Viver. Camila, a gente está falando sobre contadores de histórias, enfim. É óbvio que o trabalho é para que ajude essas crianças em momentos difíceis, de dor, né? Um momento que ela não gostaria de estar no lugar que ela está. Vocês têm dados que comprovem que isso traz melhoras para as crianças, que elas têm uma recuperação mais rápida? Tem. Na verdade, assim, já é de senso comum, todo mundo sabe que essa questão da alegria ajuda a enfrentar a doença. Então, tem a parte dos livros, né? O voluntário vai lá com uma história e a criança, ao se identificar com o herói da história, ele acredita que ele tem chances também, né? Que ele também pode conseguir vencer todas as adversidades. Ou até mesmo aquele herói trapalhão, né? Então a criança ela cria uma associação, né? Então na psicologia a gente fala que é uma identificação.
Ou então, a criança, ela conta a história também para o voluntário. Acontece muito. Ah, brincou. Já te aconteceu, Lilian? Já aconteceu muito e assim, é emocionante até, eu posso dizer. Eu chego com um livro, porque eu conto com livro, ou livro só de suporte, e a criança fala, não, tia, agora eu vou contar pra você. Ai, Tá bom, e às vezes eles nem sabem ler, e eles acompanham até com o dedinho, sabe? Então, o gato veio e falou. É muito legal. E eles gostam porque eles se sentem fazendo parte do que está acontecendo no momento. Não é só, o que eu costumo dizer, não é só, eu não sou a jarra e eles os copinhos. É uma relação de troca. Eu costumo dizer que contar a história, para mim, a essência disso que a gente faz, do trabalho no hospital, é compartilhar. Não é só eles que ganham. Eu ganho muito mais. Assim, eu não consigo nem descrever. Eu amo isso. Você gosta demais. Gosto demais. Agora diz uma coisa, quando acontece da criança te contar uma história, né? Eu acredito que seja proibido chorar. É proibido o voluntário chorar? Tem uma questão assim, o voluntário, né, o contador de histórias, ele chora, ele se emociona. Mas só que a gente tem um cuidado para que isso não aconteça na frente da criança. Ah, então tá. ele sai, se recompõe, Já te se aconteceu, emociona. Lilian? De você ter que dar uma saidinha e falar, já volto? E volta? Já aconteceu algumas É que vezes. você está emocionada, né? Ela já está, então imagino, né? Você Já. frente à criança, né? Já sim, mas na frente nunca. Eu sou eu incorporo, eu sou a contadora. Não que eu não tenha emoções. Se for alguma coisa da história, a gente vai compartilhar a emoção junto. Ah, se tá, rir, entendi. se Mas for você não triste. pode se emocionar e a criança sentir que você está Não, tocada não. pela situação dela. Não, isso né? em geral não acontece. Por exemplo, as vezes em que eu me emocionei foi quando eu perdi alguma criança. Né? Por exemplo, eu chego no hospital toda empolgada, bom, hoje eu vou contar a história pra E a Maria. criança? E a criança não tá mais lá. Ou uma vez que aconteceu, eu cheguei no hospital e falei assim pra outra contadora que estava comigo. Falei, olha, Marisa, eu vi no relatório, porque a gente faz um relatório depois que a gente conta a história, porque às vezes não dá tempo Esse é um trabalho super de eu contar. sério, né? Super, tudo direitinho. E não dá tempo de eu contar a história no quarto, sei lá, do João. Então, olha, próximo contador, entre no João, o João quer ouvir mais história, não deu tempo. E aí tava lá que uma menina queria ouvir história, só que ela tava na UTI. E na UTI, assim, não é um lugar que a gente vai toda hora, porque por causa tem de restrições, biossegurança, exatamente. lógico. Então eu falei assim, Marisa, eu vou subir e vou contar a história pra menina que tá na UTI. Ela falou assim, tá, mas como eu não vou subir na UTI, vamos contar aqui no corredor e depois você sobe. E aí quando eu voltei, a menina já não tava mais, né? Então aí, assim, isso abala um pouco, mas passa, porque pra mim o que importa é aquele momento. Enquanto eu posso contar a história para uma criança que está em coma. As pessoas, mas ela não está ouvindo, mas ela não está entendendo nada. Ouve. Alguma coisa eu acho que ouve. Se eu não acreditasse que eu ouvisse, eu não contaria. Então alguma coisa a gente está trocando Você naquele conta com o momento. mesmo empenho, como se a Do criança tivesse mesmo acordada, jeito. né? Não tem diferenciação. Lilian, depois eu queria saber de você se já aconteceu assim, de você criar um apego maior do que deveria por uma certa criança, tá? Só que daqui a pouquinho. Vocês são contadoras de história, mas também vocês gostam de ouvir história de moda? Claro. Vocês gostam de se vestir bem? Pois é. Então vamos para o nosso Espaço Fashion Riachuelo com a Mônica Salgado.